Então, pessoal, bom dia para todos mais uma vez. Hoje nós vamos falar, né, sobre volume. Nas aulas anteriores, né, nós falamos aí sobre polígonos regulares e círculos. Então, nós calculamos a área de polígonos regulares e também da circunferência. São fórmulas que vocês não podem esquecer, né? É a fórmula de como que se calcula aí a área, né, de um polígono regular e também a área da circunferência, tá? Vocês não podem esquecer, porque nesse novo assunto que a gente vai ver agora, né, que é o volume, você vai se deparar com essas mesmas fórmulas aí. Tanto a fórmula de calcular a área de um polígono regular, né, que necessita do apótema, né, e você vai calcular como se você estivesse calculando a área de um triângulo. Você pode ver isso aí claramente na página 223, né? Ele aponta como é que você calcula essa área, tá? Então, você necessita da área, né, de polígonos regulares. Também você vai necessitar, né, da área da circunferência, ok? E, claro, as outras áreas, retângulo, paralelogramo, trapézio, serão também fundamentais, ok? Você vai chegar em uma situação ou outra aí que você vai se deparar aí com elas para você utilizar. E aí, esse conteúdo aí, volume, né, ele começa na página 228 e vai até a página 230, ok? Então, pessoal, o que que acontece, ó? Aqui, nessa primeira parte aí, ele faz um lembrete, né? Você se lembra como calculamos o volume de um bloco retangular? Ele faz uma pergunta. Se você ainda se lembra de como que calcula o volume de um bloco retangular. E aqui ele deu um exemplo. Nós não vamos tomar esse exemplo, né, como referência, porque ele faz o quê? Ele pega o bloco retangular e aí ele vê que todas as medidas são inteiras, né? Tem 3, tem 4 e tem 5, né? 3 aqui, 3, 4, né? Aqui e 5 na altura. Então, o que que ele faz, né? Ele pega esse bloco inteiro e faz ele em pedaços menores, todos com 1 centímetro cúbico. Ou seja, se você olhar a figura aí, ó, da sua direita, você tem, tudo isso aqui tem ó, 1 centímetro, tá vendo? Aí, ao calcular o volume disso aqui, ó, você vai ter 1 centímetro cúbico. Então, aqui nós temos 3 centímetros cúbicos, tudo isso aqui. Aqui você tem 4, né? 1, 2, 3, 4. E na altura, você tem a mesma coisa aqui, 5. Ok, pessoal? Uma coisa aí totalmente desnecessária, né? Porque se a gente fosse calcular aqui o volume desse bloco, a gente faria comprimento vezes largura vezes altura. Agora eu quero que vocês percebam uma coisa. Quando eu vou calcular o volume dessa figura aqui, ó, da forma que ela está, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 3, eu vou multiplicar por 4 centímetros, vocês devem se lembrar disso, e eu vou multiplicar pela altura, que é 5. Então, o que que eu vou ter? O volume é igual. Eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe, ó. Quando eu faço 3 vezes 4, olha só. 3 vezes 4, eu estou pegando as dimensões como se fosse aqui, ó, desse retângulo aqui embaixo. Ou seja, se vocês pararem para analisar aí, eu vou estar pegando... Vamos separar aqui, vamos pegar essa figura aqui e trazer ela para cá, como se você estivesse olhando ela de cima, ó. Ela seria o quê? Ela seria isso, ó. Vamos colocar aqui, assim, 3 aqui, ó. Aí, vamos subir aqui, pronto. Ela seria mais ou menos assim, olhada de cima, ó.
Então, ela vai ter 3 aqui e ela vai ter 4 aqui. Então, quando eu estou calculando o volume nessa parte aqui, 3 vezes 4, é a mesma coisa de eu estar calculando a área de um retângulo, onde eu pegaria aqui esse 3 e multiplicaria também pelo 4, né? Então, por isso que no decorrer aí dessa aula, você vai ver que a fórmula de volume que seria multiplicar, né, 1, 2, 3 valores, né, você vai ter uma fórmula que só usa 2 valores, mas não deixa de qualquer forma de usar 3. Por quê? Ele está usando aqui, ó, a área da base e multiplicando pela altura. Então, o que? O aluno ele tem que analisar qual é a figura, no caso aqui a gente percebe, é um bloco retangular, não é cubo, porque se fosse cubo, teria todas as medidas aí das arestas, né? Iguais, e aí você percebe que são todas diferentes. Então, trata-se de um bloco retangular, certo? Então, primeiro você vai analisar essa figura, no caso, a base dessa figura aqui, ó, tanto a face superior como a inferior, forma um retângulo. Quais são as dimensões desse retângulo? 3 e 4. A gente pode perceber, ó, claramente aqui. Então, assim, na hora de calcular o volume, tivemos 3 vezes 4, justamente o que? A área da base, ok? Então, por isso que, aí nós vamos dar seguimento agora para vocês irem percebendo por que que primeiro, na fórmula do volume, ele coloca um B maiúsculo vezes C. Aí nós vamos entender justamente por isso que eu disse aqui agora, porque ele está calculando a área da base primeiro, e aí depois ele está multiplicando pela altura. Isso ele está fazendo com todas as figuras, ok? Então, não precisa vocês se preocuparem com... ele pegou uma figura, desmembrou ela, quebrou essa figura e formou outra, e aí vai ser assim, não precisa perder tempo com isso. É só você analisar a base, que você vai ver, e depois você calcula, né, esse volume através aí da área dessa base. Então, olha aí, ó. Outra vez, ele pega agora um bloco retangular com dimensões aí 1,5, 2,5 e 2. Aí ele faz de novo aí, ó, a quebra, né, desse bloco retangular em partes menores. Não há necessidade de você fazer dessa forma. E aí ele faz o cálculo também, sim, né? Nós nem demos o resultado lá daquele volume calculado, né? 3 vezes 4, 12, a gente faria normalmente, né? 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, e daria o quê, ó? Daria 60, né? Centímetros cúbicos, ó. A mesma coisa seria se eu calculasse esse volume com a área da base primeiro, vezes a sua altura, ó, que é 5, daria o mesmo resultado. Aí aqui, pessoal, ele explica, né, como é que ele faria para calcular lá o volume daquela figura que tinha 2,5, que é a anterior, ó. Tinha 1,5, 2,5 e 2, né, de dimensões. Aí a gente faria normalmente o quê? Multiplicando 1,5 vezes 2,5 vezes 2, tranquilo, tá? E aí o resultado seria aqui, ó, 7,5 centímetro cúbico. Fazendo da forma que ele disse lá, que é colocando, né, quebrando essa figura aí em partes pequenas, aí depois calculando cada uma separadamente, juntando tudo, também dá 7,5 tranquilo, tá? O volume V de um bloco retangular, cuja base mede B por A, ou seja, aqui ele está falando de um bloco retangular. O volume de um bloco retangular, cuja base mede B por A, ou seja, apenas duas dimensões, porque ele está considerando somente aquela face, né, superior, o que ela representa, que no caso é um retângulo, e também a base inferior, que no caso também é um retângulo. Então, B por A significa o quê?
base vezes altura. Isso no retângulo. Aí ele vem aqui, e a altura C. Aí essa outra altura que ele informa aqui, ele já está se referindo à altura da sua figura, igual aqui, ó, você pode perceber, é essa altura que ele fala, ó, ok? Que é no caso 2. Quando ele fala A por B, ele pode estar chamando aqui, ó, esse B da base, como se ele estivesse tomando aqui só o retângulo, que forma, né, as faces superior e inferior, e esse Azinho que ele fala é exatamente a altura, né, do seu retângulo que forma essa face superior e essa face inferior. Então, você faria o quê? A base mede B por A e a altura C pode ser calculado pela fórmula, aí o que eu ia dizer, aqui é uma das maneiras de se calcular, volume é A vezes B vezes C, ou seja, as três dimensões multiplicadas juntas. Vocês viram que no retângulo, no bloco retangular verde, que deu 60 centímetros cúbicos, nós calculamos dessa forma, A vezes B vezes C, ok? Aí é aquela questão que eu disse, é uma das maneiras de calcular. Tá errado se eu calcular A vezes B vezes C? Não. Mas aí olha o que ele diz aí, ó. Entretanto, observe que o produto A vezes B é a área B da base do cubo, do bloco. Com isso, podemos também escrever o volume V como, aí ele deu uma nova fórmula de se calcular esse volume, que é pegando aqui esse Bzão maiúsculo aí, ó, multiplicando aí por C. Aí o que é esse B aqui, ó? Esse B, ele chama de quê, ó? De área da base do bloco. Pode olhar aí, ó, A vezes B é a área Bzão. Aí ele coloca um B maiúsculo aí da base do bloco. Ou seja, o aluno, ele observa qual é a base que você tem aí, ó, da figura e calcula a área dessa base. E aí ele segue vezes C, e nós temos aqui, ó, a altura desse bloco. Certinho? Até aqui tá tudo bem, pessoal? Precisa voltar alguma coisa? Tudo certo, né? Então, olha aí, ó. Volume B vezes C. Na prática, vamos aqui, ó. Vamos pegar esse bloco aqui que nós temos ABC e vamos colocar aqui... Vou colocar aqui um 5. Eu vou colocar aqui um 8. E eu vou colocar aqui um 12. Estão percebendo aí, né? Então, eu tenho dimensões agora 5, 8 e 12. Aí, o que você vai fazer? A fórmula que você vai utilizar, volume é igual B maiúsculo vezes C, ela vai servir agora para qualquer figura que você se deparar aí. Você só tem que analisar qual é a base que representa aí o seu bloco ou a sua figura aí. Nesse caso, qual é a nossa base? Ó, a base a gente consegue perceber, né, que trata-se de um retângulo. Pode observar aí que ela representa um retângulo. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a área desse retângulo, ok? Então vamos fazer o que primeiro? Eu vou calcular aqui, ó, a área. Vou colocar esse A aqui, ó, a área de quê, ó? Da base. Ó, não dá nem para escrever, mas vocês vão entender aí. A área da base. Como que fica a área dessa base? Eu vou calcular o quê? A área de um retângulo. E seria o quê? Base B vezes altura A. Isso eu estou tomando a figura, né, somente a face superior e a inferior. E aí nós vamos ter o quê? Ó, que a área da base, eu vou colocar esses dois tracinhos representando a repetição de área da base, que é igual. Aí, B vezes A. Aí você pode colocar 5 vezes 8, 8 vezes 5, ou A vezes B. Isso não vai fazer diferença. O que importa, o que interessa é o que? O resultado está correto. Então,
Vamos chamar aqui de base esse B. Então, vamos colocar aqui 8 vezes agora o A, que é 5. Está aqui. Então, a área da base, ó, vai ser igual 8 vezes 5 dá igual a 40. Ok, gente? Calculamos a área da base. Pela fórmula do volume que vocês conseguem observar aqui, volume é Bzão, essa área da base, né? A gente sempre vai considerar ela como esse B maiúsculo. Então, B maiúsculo nós temos que mede vale 40. Então, olha o que eu faria. V de volume é igual. Aí, Bzão ficou sendo 40, está aqui o 40, que representa a área da base, como a gente viu aqui, multiplicado agora por C. O que é C? Ele disse que é a altura. Está ela aqui representada na figura vale 12. Eu vou aqui e coloco o 12, ok? O volume vai ser igual, aí agora eu faria o quê? Pegaria esse 40 e multiplicaria pelo 12. De forma rápida, eu vou fazer 4 vezes 12 e aí eu aumento um zero no final, fazendo o cálculo mental. 12 vezes 4 dá igual a 48. Aí eu faço o quê? Eu só acrescento um zero aqui. Então, deu 480. A depender da sua unidade de medida, se é centímetro, se é milímetro, vamos por centímetro, né? Você encerra aqui com centímetros cúbicos. Certinho, pessoal? Centímetros cúbicos. E aí, olha aí, você tem uma forma diferente de calcular a área, né? No caso, o volume desse bloco, mas que não altera o resultado. Se eu pegar aqui de vez e usar essa fórmula aqui, ó, inicial aqui, fazendo 5 vezes 8 vezes 12, dá a mesma coisa, certo? Então, lembra, a forma que nós vamos calcular, né, será calculando a área da base primeiro e multiplicando esse valor pela altura. Ok, pessoal? Agora, o que nós temos? Ó? Aí o rapazinho falou assim, né? O que há de especial nessa nova fórmula para o cálculo do volume de um bloco retangular? Aí a professora falou, né? É que ela unifica a maneira de se calcular o volume de algumas figuras. Foi o que eu falei, né? Para você calcular o volume aí dessas figuras aí, aqui nós vamos ver, né? A partir de agora, seja ela, né? Com a face representada por uma circunferência, a base, né? Falando da base, a base representada por uma circunferência, ou a base representada por um retângulo, ou a base representada por um trapézio, ok? Você vai utilizar a mesma fórmula, tá? Até mesmo aí aqueles prismas que nós vamos ver daqui a pouco, que tem a face, né, como se fosse um polígono regular, certo? Então ela unifica a forma, né, de você calcular o volume. Aí ele tem uma situação 1 aí, onde ele pega um paralelepípedo aí, né? E aí ele faz um corte aí, ó. Então olha só o que ele tem aí, ó. Aqui nós temos aqui, ó, paralelepípedo, né? Como se fosse aqui uma caixa, né? Um bloco. E aí ele faz essa secção aqui, esse corte, ó, nesse bloco. Então, desmembrando aí, ó, essas duas partes, você tem uma figura aqui. Eu vou chamar ela aqui de figura 1, vou chamar essa outra aqui de figura 2, ok? E aí, para você calcular o volume desse bloco aqui, você faria o quê? Pegaria esse A, multiplicaria por esse B e multiplicaria por esse C. Ou então, você calcularia a área dessa base fazendo A vezes B e depois multiplicaria pela altura C. Isso é o normal, ok? O que acontece? Essa altura C, ela não deixou de existir. Com o corte na figura,
Aqui continua sendo C, certo? Aqui continua sendo A, certo? Aí só o que acontece é o quê? Essa medida é B, né? O que que aconteceu? Nesse corte aqui da figura, ele ficou dividido aqui ao meio. Ó, ele ficou dividido ao meio. Então eu entendo que essa parte aqui, ó, representa B sobre 2. B sobre 2. Você consegue ver aí, ó, que no corte a figura aqui ficou dividida aqui, ó, ao meio, certo? Bem aqui nessa parte aqui. Então, pessoal, o que que acontece? O que que eu ia dizer? A gente tem duas figuras aí diferentes. Essa figura 1 é um prisma de base triangular. Você pode observar que a face superior representa um triângulo, assim como a base, ok? Então, a outra, que é essa daqui, já é diferente. A base dela já representa o quê? Um trapézio. Você consegue ver aqui a base menor, isso aqui que eu estou riscando, e você consegue ver aqui a base maior, ok? Então, você já faria o que nessa ocasião? Na primeira figura, você calcularia a área da base, seria a área de um triângulo. O que que você faria? Faria a base vezes a altura e fazia uma divisão por 2. Tranquilo. E aí multiplicava pela altura C. Isso Eu não para entendi essa... muito não, Johnny. Qual parte? Essa daí, ter dividido a figura, esse B sobre 2. Então, o objetivo dessa parte da divisão da figura é mostrar que, a partir desse bloco retangular, você pode obter duas figuras que você também pode proceder calculando o volume daquela forma que eu expliquei antes, que é pegando a área da base e multiplicando pela altura, ok? Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Aqui, ao fazer esse corte, quantas figuras você obteve? Duas, né? Assim, aqui a 2. primeira, isso, e aqui a segunda, ok? Não é o aluno ele não vai fazer esse corte. Isso aqui é uma representação de outras figuras que você pode proceder da mesma forma que a gente viu antes, calculando a área da base primeiro e multiplicando pela altura, ok? Isso não é o aluno, eu vou ter que imaginar uma figura e fazer um corte para mim poder... Não. Ele já vai colocar para você essa figura 1, como ela está aqui, ó. Tá vendo? Ele já vai colocar para você essa figura 2, como está aqui, e aí você vai proceder calculando o volume daquela maneira lá, com a área da base primeiro e multiplicando pela altura. Aí o que que eu estou dizendo? Com o corte que ele fez, essa figura 1 ficou sendo um prisma aí, né? De base aí triangular. Você pode observar que a base representa um triângulo, certo? E a outra representa aí uma figura que tem o que? A base representando aí um trapézio. Eu só quero que vocês observem isso aí, certinho? Não tem cálculo ainda, só estou colocando as duas figuras para vocês analisarem. Então, como que eu calcularia a área, no caso a área não, né? O volume da figura 1 e da figura 2? Como é que eu faria, né? Eu ia fazer o quê? A área da base. Qual é a base aí dessa figura 1? Observem, nós já falamos que é um triângulo. Então, eu calcularia a área do triângulo, tranquilo, fazendo base vezes a altura e dividido por 2 e multiplicaria pela altura C. É só isso que eu quero que vocês entendam. A área da base é a área de um triângulo. Aí, como é que eu calculo a área do triângulo? Você tem que se lembrar dessa fórmula. É a base vezes a altura dividido por 2. Aí nós temos a figura 2, que representa o quê? A base dela, você pode observar aí, é um trapézio, né? Aí como é que você faria para calcular? Você calcularia a área do trapézio, que seria a base, fazendo o quê? Como é que se calcula a área do trapézio? É só lembrar, você vai pegar a base maior, somar com a base menor, multiplicar pela altura dele e dividir por 2. Calculou a área dessa base,
Você vai fazer o quê? Multiplicar por essa altura que você tem aqui, ó. Onde eu estou fazendo esse x aqui é a altura, ok? Aliás, x não, né? Vamos manter o c, que é a mesma coisa aqui. E aqui, nessa figura aqui, ó, que representa a base, né? Como se fosse um triângulo. Então, a altura também seria c. Então, você faria isso, tá? Ele só está fazendo essa representação aí. E aí, observe, aí ele segue, né? Observe que o volume do prisma não mudou, né? Então, como antes, se B for a área da base, aí desse bloco, e C sua altura, o volume também será dado por isso aqui, ó. Aí ele coloca de novo a fórmula que a gente tratou no início, Bzão, que é o quê? Base maior, vezes C, que é a altura, certo? A fórmula continua sendo a mesma se as bases do prisma forem triângulos ou trapézios, certo? Foi o caso que a gente viu nas figuras que foram, na figura que foi dividida aí, né? Incidiu aí em uma figura que a base representa o triângulo e a outra que representa trapézio. Vai funcionar a fórmula do mesmo jeito. A área da base primeiro vezes a altura. Por exemplo, vamos calcular o volume do prisma a seguir. Aí aqui, pessoal, nós temos aí, ó, um prisma cuja base, vocês podem perceber aí, ó, a base representa um triângulo. Pode olhar aí. Aí ele coloca as medidas aí, ó, 4 centímetros, ele coloca 3 centímetros. Não é assim? Isso. Aí ele calculou primeiro o quê? Esse Bzão. Vamos, como se eu estivesse calculando o volume aqui, eu faria o quê? Volume é igual Bzão, que seria a área da base, multiplicado por C, que representa a altura. O volume aqui seria igual. Pessoal, Bzão, ó. Bzão a gente sabe que é a área da base. Eu vou calcular o Bzão aqui nessa parte aqui, ó. Bzão é a área da base. Aí eu olho o que é essa base. Essa base minha é um triângulo. Como é que eu calculo? Eu vou fazer aqui a base vezes a altura. Isso é a fórmula da área do triângulo, ok? Ah, mas por que tanto B? Que tanto B é esse aí? Lembra, Bzão é a área da base, mais esse B vezes A dividido por 2 é a área do triângulo, onde eu faço base vezes altura e divido por 2. Então, eu não tenho para onde fugir, né? Eu preciso desses dois B aí. Só que cabe o aluno não confundir. Bzão é esse Bzão aqui da fórmula do volume, que é o quê? A área da base. Aí você faria o quê, pessoal? Ó, eu não vou nem riscar nada aqui, vou seguir já para cá, ó. Aí ele está calculando Bzão aqui, fazendo o quê? O 4 vezes o 3. Aí ele entende, né, que a base aqui seria esse 4, a altura, ele toma como referência o ângulo de 90 graus aqui, ó. E aí ele tem que essa altura é 3, e aí ele divide por 2. Ah, eu fiz com pressa ali e eu não olhei o que era a base, o que era a altura, e joguei o 3 primeiro, vezes o 4, dividi por 2 e achei o mesmo 6. Está errado? Não está errado, pessoal. Não está errado. O importante é você encontrar aí o valor exato que representa a área dessa base, ok? Então, Bzão, ele fez o 4 vezes o 3 e dividiu por 2. E isso dá igual a quê? 4 vezes 3 é 12. Multiplicou o 4 aqui vezes o 3, deu 12. E dividiu por 2. Deu quanto? 6 centímetros ao quadrado. Ok? Isso é a área da base. Aí o que ele fez agora? No lugar desse Bzão, ele colocou 6 centímetros ao quadrado, que foi essa área. Aí ele vem aqui multiplicando de novo pela altura. Qual é a altura da minha figura em geral? A altura dela no todo aí é o quê? Ó, 5 centímetros. Aí ele vem aqui mais 5 centímetros. Ó. Aí então meu volume agora passa a ser o quê? Eu vou fazer 6 centímetros ao quadrado vezes 5 centímetros.
E vai dar o quê? 6 vezes 5, 30. Está aqui o 30. Quando eu faço centímetros quadrados multiplicado pelo centímetro, aí fica centímetro cúbico. Ok, pessoal? Então, volume, 30 centímetros cúbicos. Deu para perceber? Tranquilo? Sim, tudo jóia? Tranquilo. Na situação 2, pessoal, o que que você tem? Ó? Como é que você faria para calcular a área de um polígono regular? Isso a gente viu aí nas aulas anteriores, que você vai necessitar do apótema, né, para você calcular a área desse polígono aí, no caso desse pentágono, né? Você precisaria aqui do apótema, que seria essa medida aqui, ó, A, para você calcular aí a área desse polígono regular. Aí ele desmembra essa figura como se ela fosse, como se ela pudesse ser dividida em triângulos, que aí a gente lembra, né, que a área desse tipo de figura, eu vou até representar ela aqui agora para vocês relembrarem, essa área, ela é calculada como, ó, você faz a área, vou colocar assim, A maiúsculo, ó, a área é igual, você faz aqui, ó, o número de lados, eu vou pôr assim, um L, ó, o número de lados dessa figura, desse polígono regular, multiplicado por N, que seria o quê? Eu vou trocar, eu vou colocar aqui, ó, L, a medida do lado, N, o número de lados dessa figura, e aí vezes aqui esse Azinho, que é o apótema. Ó, aí você faz o que com isso? Divide por 2. Por que que divide por 2? Porque ele mostra para você aqui que a figura pode ser desmembrada aí em triângulos. Aí você calcularia a área de um triângulo desse, ó, considerando aqui base, altura, e essa altura, se você observar, ó, é exatamente a medida do apótema, certo? E aí você multiplicaria isso tudo por 5. Então, ele simplifica tudo isso, colocando essa área sendo L vezes N vezes A. L é o quê? É a medida do seu lado aqui, ó. Isso aqui é L, L, L. Aí ele faz vezes N, que é o valor, o número, né, de lados, que seria 1, 2, 3, 4, 5, vezes o apótema, que é isso aqui. Pessoal, a reunião já vai terminar, e aí eu peço que vocês retornem daqui a pouco, só para a gente falar as últimas considerações aí. Vamos continuar aí, se acabar, vocês já fiquem espertos aí. Aí, pessoal, observe que a área B do pentágono azul é 5 vezes a área de um dos triângulos. Foi o que eu falei, né? Você poderia simplesmente calcular a área de um triângulo